Antes vamos curvar a nossa fronte, agradecer ao Senhor Deus por mais esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado por nós. Obrigado por todos os livramentos que o Senhor nos fez. Que hoje e sempre, Senhor, nós possamos agradecer e louvar o Teu santo nome. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Que possamos ter a cada dia o Espírito Santo como nosso professor. Que hoje e sempre nós possamos falar somente aquilo que for inspirado por Ti. Te agradecemos por amor a Jesus. Amém. Antes vamos fazer uma breve recapitulação, fazendo uma cronologia sobre o livro de Daniel. O capítulo 1 foi escrito em aproximadamente no ano 605 a.C. nascer, capítulo 2 no ano 602, capítulo 3 no ano 594. Vejam que esses aqui estão próximos. Capítulo 1 retratava o que mesmo? Falava sobre quando Daniel e seus 3 amigos e muitos outros milhares de judeus foram levados cativos, presos para a Babilônia. E eles fizeram aquela aposta com o pessoal do rei em fazer o quê? Não desfrutarem das iguarias da mesa do rei, terem uma alimentação totalmente baseada em vegetarianismo. Mas por quê? Eles sabiam que Babilônia tinha pessoas que tinham muitos deuses, e principalmente eles faziam sacrifício de animais para esses deuses. Então era uma carne dedicada a ídolos. Por isso eles resolveram fazer essa dieta com o pessoal do rei. E passados os 10 dias, eles foram mais belos de semblante que os outros, e o Senhor Deus abençoou eles 10 vezes mais em sabedoria e conhecimento. E a Daniel, como nós vimos no capítulo 1, versículo 17, ele teve o dom também de entendimento em sonhos e visões, o único dos 4. Capítulo 2 é sobre aquela estátua. O rei tem um sonho, não lembra do sonho, e Daniel consegue interpretar o sonho. Aquela estátua com 4 metais, onde cada metal diferente significava uma fase mundial. Seria para milhares de anos aquelas informações daquelas fases mundiais, de cada império que passaria. No capítulo 3, indo contra o sonho, Nabucodonosor cria uma estátua inteiramente de ouro. E aqui nós vimos o início, e a primeira vez que aparece na Bíblia, num livro dedicado à parte de idolatria, à parte de um decreto com morte, diferente de outro número, mas o 666, que nós vimos também, que é o número dos números da estátua, 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, onde cada número desses significava um exemplar de um dos deuses deles. O deus Marduk, que representava o número maior, o número 60, e o número 600 era a soma de todos os deuses babilônicos. Há outra aparição desse número 666, e é referente ao ouro, que aparece quando o pessoal ia e fazia os pagamentos de impostos a Salomão, no capítulo do livro de 1 Reis, e também depois aquele muito falado no capítulo 13 de Apocalipse. No capítulo 4 já foi diferente. Nós vimos a queda do rei Nabucodonosor, ele ficando todo aquele tempo entregue à loucura. Até Daniel havia falado para ele como ele poderia fazer para evitar aquilo. Mas como o rei era muito alto de si, ele se achava muito. O que ocorreu com ele? Acabou de cair em menos de 1 ano. Ficou 7 anos pastando com os animais. Capítulo 5 foi escrito no ano 539. Nesses primeiros anos aqui, a Babilônia invadiu Jerusalém 3 vezes. O que ela fez? A primeira vez foi e levou pessoas cativas. Isso você também pode ver no livro de 2 Reis. Levou as pessoas cativas, voltou lá novamente, deixando. A maioria das vezes, quando eles levavam o pessoal, eles deixavam os mais pobres, levavam só os mais instruídos para ajudar em alguma coisa na cidade. Segunda vez, o pessoal estava querendo se rebelar, foram lá e fizeram a mesma coisa. Terceira vez, eles foram e destruíram quase por
completamente a cidade, ficando somente os mais pobres e aqueles que poderiam produzir alguma coisa, principalmente na área rural. O templo de Salomão foi destruído, boa parte da cidade e as casas foram totalmente destruídas. E o ouro já da primeira vez não sobrou nada. Aí após eles foram levando a prata e o cobre que ainda restou. No ano 539, já está se aproximando a queda de Babilônia. Como nós já vimos, aqui o Império Babilônico foi o terceiro povo a fazer o povo de Israel como um povo preso, um povo cativo. Primeiro quem foi? Os egípcios. Quando o povo se mudou para o Egito, ficaram lá, foram criando laços íntimos com aquele povo. E o que ocorreu? Logo trocou de Faraó após a morte de José, e ocorrendo isso, ficaram como cativos, ficaram como escravos para o Egito. Logo depois, nós vimos o pessoal da Assíria. E o que o povo da Assíria fez? A proteção do Senhor Deus estava com o pessoal de Judá, que por mesmo que eles tenham tido alguns reis péssimos perante os olhos do Senhor Deus, mas eles não se desviaram tanto como o restante das 10 tribos de Israel. E o que o povo assírio fez? Destruiu aquelas 10 tribos. Não sobraram muitas pessoas daquelas 10 tribos, e trouxe outras tribos no lugar. Isso a gente pode ver no livro de 2 Reis. E o pessoal do Império Babilônico, o que realizou? Só tinham sobrado pouquíssimas tribos, alguns representantes de Benjamim e de Judá. Essas duas tribos também foram decaindo, foram sendo má aos olhos do Senhor Deus, foram caindo em idolatria, principalmente isso e outras coisas, foram fazendo que o Senhor desviasse a sua proteção deles. Assim Babilônia entrou em ação. Em Jeremias, no capítulo 25, versículo 11, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Jeremias era um profeta que estava na época do Império Babilônico, que o Império Babilônico estava se iniciando. E o que ele escreveu mais? Estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Ou seja, Daniel, nós veremos futuramente, que ele começou a estudar os escritos de Jeremias e ele viu que estava se aproximando o fim daqueles 70 anos de escravidão. Então já estava próximo a acabar o Império Babilônico. Versículo 12: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, o que ele vai fazer? Castigarei a iniquidade do rei da Babilônia, o Senhor Deus, e desta nação, ou seja, tanto o rei, as pessoas da alta classe, como também da nação, porque a nação era politeísta, pessoas idólatras. Diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, ou seja, aquela região babilônica. Farei deles ruínas perpétuas. A primeira vez que é escrito caldeus, você vai achar em Gênesis, quando o Senhor retira o seu primeiro filho de Babilônia. Abraão, quando ele fala, saiu da terra de Ur dos caldeus, e Abraão saiu com sua família e deixou a terra dos caldeus, a terra, a região babilônica. Isaías, capítulo 45, ele fala sobre quem seria um dos libertadores do povo israelita. E é citado Ciro, isso 150 anos aproximadamente antes de Ciro nascer. O que diz? Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, cita até o nome de quem seria um dos vencedores, os articuladores da derrota de Babilônia. A quem toma pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Quando Ciro irá derrotar a cidade, ele cria uma estratégia até hoje, até aquela época, não sido utilizada anteriormente. Como a região da Babilônia estava na região da Mesopotâmia, entre dois rios, Tigre e Eufrates, por isso o nome Mesopotâmia significava entre os rios,
Ele desviou a água dos rios que atravessavam por entre a cidade. Desviando a água desses rios, o nível desse rio baixou. Ele pôde entrar com seu exército marchando. Lembra que nós havíamos comentado que o muro da cidade era mais largo que esta igreja? Era cerca de uns 31 metros. Então dava para mim 31 metros, dá umas 3, 4 ruas da nossa, mais ou menos, das nossas ruas normais da nossa cidade. Quantos carros, cavaleiros não podem passar sobre o muro? E para você quebrar esse muro, seria mais difícil ainda, não é mesmo? Os portões, com certeza, deveriam ser de ferros super reforçados. Talvez várias camadas de portões até você poder passar e entrar na cidade. E quem que vai conseguir colocar uma cerca no rio? Por lá, baixando as águas, eles marcharam com as águas pouco acima do joelho, na região da coxa, e conseguiram com o seu exército entrar, tomar a cidade, matar o rei e os principais que estavam em festa, conferentes, e o principal, povo, aquelas nações que eram servos de Babilônia. Praticamente não houve guerra com eles, houve somente com o povo da alta classe. E o principal, o povo até gostou, sinal de que o rei neto de Nabucodonosor não estava fazendo um bom trabalho. Isaías, capítulo 44, versículos 27 e 28. Aqui fala o que eu expliquei para vocês. Olha como Ciro faria. Digo, como que ele usou de estratégia militar? Secando o rio. E eu secarei os teus rios, que digo-lhe Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificado, e no templo será fundado. Ciro vai ser um dos primeiros imperadores a dar um decreto para o povo judeu poder retornar para sua casa. Futuramente serão dados outros decretos que iniciará a vinda do Messias, indicará a vinda do Messias. Isso estudaremos futuramente com mais detalhes aí. As invasões babilônicas, lembra que eu comentei com vocês que eram todas próximas? Ano 605, quando eles levaram os primeiros cativos, no ano 597 e no ano 586 a.C. Daniel começou a fazer os cálculos. Se eles estavam entre o ano 605 e 606, agora por que isso? 605 e 606? Porque o calendário judaico é diferente dos calendários de outras nações, não é mesmo? O ano se inicia no calendário judaico no mês de Abib. O mês de Abib é o nosso mês de abril, que já é o quarto mês. Então, dependendo do mês que eles iniciaram, né, esse Império Babilônico, e eles foram levados cativos, no terceiro, no último ano, mês do ano 606, como em alguns dos meses do ano 605. Por isso, alguns historiadores referem-se dessa maneira. Então, seria finalizado o Império Babilônico no ano 535 ou 536. E o cumprimento da profecia? Versículo 1. Quem quiser dar uma olhada na sua Bíblia ou quiser acompanhar também no telão. O rei Belsazar. Esse Belsazar, mas não era para ser o filho de Nabucodonosor? Não, ele era filho da filha de Nabucodonosor. Segundo o pastor Arilton, Nabucodonosor falece. Alguns generais deles, cerca de 2 generais, ficam algum tempo mandando, coordenando o Império de Babilônia. Assumem o genro de Nabucodonosor, e esse genro gostava muito de passear e visitar as nações que eles tinham dentro do seu império. E numa dessas viagens, como fazem hoje os prefeitos, governadores, presidente, ele assina um decreto nomeando o seu substituto interino, o seu filho, no caso, o Belsazar. Por isso é citado o nome de Belsazar, mas quem era o rei realmente era o pai dele. Então o
rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, ou seja, aqueles mais ricos, aquelas pessoas da alta classe. E bebeu vinho na presença dos 1000. Imagina uma festa para 1000 pessoas, era muita gente, não era? Só perdia para o banquete do Salomão. Versículo 2: Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho. Esse aqui, o vinho, é o vinho mesmo ou é um vinho suco de uva? Esse aqui é um vinho mesmo, porque o povo de Babilônia, né, não era como o povo judeu que procurava se abster de certas coisas. Mandou trazer, olha só o que ele faz agora: mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai. Mas por que seu pai, se ele é o neto? Era costume do povo, quando Jesus estava andando e aquele cego começou a chamar ele, não falou Jesus, filho de Davi? Mas Davi era 1000 anos antes de Jesus nascer. Entenderam que é um sinal para a descendência. Então chamou de pai, mas na verdade é neto, avô de Belsazar. Tirada do templo. Qual templo? O templo de Salomão. Eles haviam saqueado logo na primeira vez que eles foram saquear a cidade de Jerusalém, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes. Ou seja, eles estavam pegando coisa santa, coisa que tinha sido edificada ao Senhor, para fazer o quê? Beberem coisas voltadas à idolatria. Olha que afronta espiritual estava ocorrendo. As suas mulheres e concubinas, além de todo o rei e a sua alta classe, também quem mais estava bebendo junto? Até as mulheres e as outras que não eram dignas de ser chamadas de mulheres. Versículo 4: Beberam o vinho e deram louvores aos deuses. Peraí, aos deuses de ouro, prata, bronze e de ferro. Não são a mesma quantidade e o mesmo tipo de metal daqueles que estavam na estátua do capítulo número 2 do sonho de Nabucodonosor? Porque além de serem bem idólatras, eles tinham deuses até para tipos de metais, deuses da lua, deus do sol, muitos outros tipos de deuses, para ter um número elevado de madeira e de pedra também. Versículos 5 e 6. No mesmo instante que ocorreu, agora vai ocorrer algo incrível, que após as 2 vezes que o Senhor Deus escreveu com o seu próprio dedo a tábua dos 10 mandamentos, a outra única citação de uma escrita é esta: no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem. E o que eles faziam? Escreviam de fronte do candeeiro na calatura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então mudou seu semblante do rei e os seus pensamentos se turbaram. As juntas dos seus lombos se rebaixaram e os seus joelhos batiam um no outro. Será que ele ficou com medo? Vai chegar a tremer de medo, igual a gente fala no anterior? Imagine a situação do rei, o cara mais poderoso até aquele momento do todo, está passando por isso. Tem algo já parecido quando Nabucodonosor teve os sonhos e não sabia a interpretação. Aquilo até tinha tirado o sono dele. Então entraram todos os sábios do rei, mas novamente chegam os incompetentes. Lembra dos sábios o que ele já havia feito com Nabucodonosor nas 2 oportunidades? Deixaram a desejar? Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Mas já tinham 70 anos, quase 70 anos que eles estavam lá. Daniel, quando foi para a Babilônia, tinha 18. Então Daniel estava um pouquinho avantajado e ligado,
Ele estava já aproximadamente com 85 anos. Aí a rainha mãe, ou seja, a filha de Nabucodonosor, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. olha só, agora já é santo o Deus de Daniel. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Ou seja, se você tem uma pessoa tão sábia no reino teu, ela não deveria estar entre os grandes? Mas por que Daniel não estava na festa? Não, porque com certeza ele não gostaria do ambiente daquele para ele. Por que ele não estava junto com os sábios? Outra, porque é aquela coisa de criam-se as panelinhas, aquelas divisões praticamente políticas. Com certeza Daniel era excluído daquilo. E até melhor para ele, porque se os magos, como sempre, não conseguem fazer esclarecimento ao rei, só sobrava agora chamar Daniel, como foram feitas as outras vezes, não é mesmo? O rei, teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, nós já vimos, né, o avô dele. ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Ou seja, se o próprio Nabucodonosor havia constituído ele chefe de todos os outros, por que ele era deixado de lado? Vocês notaram que a política existia desde aquela época? E o que ocorre? Então, da parte dele foi enviada aquela mão e traçou a escritura. Daniel chega para interpretar o que estava ocorrendo aqui. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Daniel, capítulo 5, versículos 24 a 25. Mene, mene, tekel e parsim. E qual que era a tradução? Qual o significado? O que era interessante para o rei saber aquilo? A interpretação daquilo. Mene. Mas por que o mene está repetido? Para dar uma espécie de esclarecimento, mas com ênfase. Porque qual o significado do mene? Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Ou seja, para dar uma ênfase que o Senhor sabia de tudo sobre aquele reino. O Senhor tinha tudo nas suas mãos. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Mas o Pérez e Parsim são praticamente a mesma palavra, só que com o radical diferente. A tradução mais próxima. O seu reino, né? Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Peraí, recém poucos anos havia sido criado o Império Medo-Persa. Dario e Ciro, cada um era de uma região, um era chefe dos Medos, o outro chefe dos Persas, sendo que Dario era tio de Ciro. Por isso criaram o Império Medo-Persa com a união das duas grandes potências. E o que ocorreu com o rei, como havia comentado com vocês? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, rei da Babilônia. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Dario, o rei, o tio, já com 62 anos. Aqui está uma imagem tentando mostrar para vocês sobre o rio Eufrates. Como que seria a Babilônia, o rio que eles acabaram secando, aquele rio que atravessava a cidade. Secando não, né? Baixando as águas, com certeza era dezenas de metros de altura, mas eles fizeram com que a água baixasse bastante o seu nível. Aqui nós vemos um cilindro de Ciro. Lembra sobre aquela pedra de Nabucodonosor, da escrita cuneiforme, quando era tipo de cerâmica? Eles também fizeram para si, escrevendo sobre a trajetória dele, como que era. E o que fala sobre ele? Vitorioso Ciro foi recebido pelo povo de Babilônia como seu novo governante e
ele entrou na cidade em paz, ou seja, só fizeram guerra contra o povo da alta realeza e, é claro, contra aqueles soldados que quiseram ou tentaram impedir. Ele exalta os esforços de Ciro como benfeitor dos cidadãos de Babilônia, responsável por melhorar as suas vidas. Se Ciro, alguém que nem conhecia sobre Babilônia, chegou lá e até melhorou a qualidade de vida daquele povo, é sinal que o antigo imperador, Belsazar, estava meio ruimzinho na história, não é mesmo? Não estava administrando muito bem. E principalmente, lembra que Jeremias e Isaías haviam profetizado? Pois como que ele entrou? Pelo rio, que seria perto das águas. E também os portões da Babilônia, de tanto que eles tinham se achavam demais, os portões da cidade estavam escancarados, não tinha praticamente ninguém também para cuidar dos portões, de tanto que eles se achavam muito bons. Eles só como pode ser a ruína de qualquer império, tão glorioso como era a Babilônia, e ser decaído em uma noite só. Assim pode ser uma vida de qualquer um, não é mesmo? Nós temos aqui o que seria uma tipologia bíblica. Nós vemos aqui uma Babilônia física nesse capítulo, uma Babilônia que era um império fortíssimo. Nós veremos em Apocalipse, como nós já vimos no estudo do Apocalipse, uma Babilônia mística, espiritual. Nós vemos um libertador que foi Ciro, e no Apocalipse nós temos um libertador que é Cristo. Também nós tínhamos o rio Eufrates. E o que seria o rio Eufrates naquela época? Seria toda a dificuldade que o povo tinha. E hoje são as condições atuais, todas as dificuldades que os cristãos estão tendo hoje para conseguir se manter cristãos. Quem seriam os que vieram para libertar o povo de Babilônia? Os reis do Oriente, Ciro e Dario. Quem serão os nossos libertadores? Cristo e os anjos. Aqui fica um paralelo entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque lembram das 7 últimas pragas? Irão cair em quem? Aqueles que aceitarem a marca da besta, aqueles que não saírem da Babilônia espiritual. Por isso, o apelo do Senhor Deus todos os dias para nós é: sai dela, povo meu. Capítulo 6. Aqui nós temos um novo governo. Entrou Dario estava mandando no pedaço, né? Todos os reinos da terra, praticamente os mais importantes e conhecidos da época, ele conquistou. Por que conhecidos da época? O Brasil era descoberto naquela época? Não, só foi praticamente 900 anos depois que o Brasil foi descoberto. Os Estados Unidos existia? Também não, só foi descoberto 1000 e poucos anos depois. E assim, todas as nações aqui da América Latina e na África e muitas outras. Versículos 1 e 2 do capítulo 6. Pareceu bem a Dario constituir-se sobre o reino a 120 sátrapas. Isso aqui seria uma espécie de presidente, um governador daquelas regiões, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era. Olha só, sobre aqueles governadores, presidentes ali daquelas regiões, teria 3 que seriam chefes daqueles chefes. E Daniel, dos 3. Mas aí eu te pergunto uma coisa: quando troca de prefeito, todo o secretariado não é trocado? De governador, quando troca o governador, todo o secretariado não é trocado? Quando troca o presidente, todos os seus ministros não são trocados? Mas por que o Daniel, que era participante de Babilônia, por que ele continuava lá e era um dos cabeças? Para pensar, veja como que Deus era bom com
ele por ele ser uma pessoa fiel ao Senhor Deus, veja como Deus levantava ele até em troca de império, quando o normal era pegar todos os outros e matar. O normal era fazer isso, pegar os que participavam das cabeças do antigo império e matar a todos, mas Daniel não. Daniel ficou lá firme e forte, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Ou seja, tinha algum problema em alguma região, para não enfraquecer o império, esses presidentes, governador, como pudessem ser chamados, esses sátrapas lá na época, informariam para esses outros 3 presidentes, e esses viriam o que podiam fazer. Se acaso fosse algo muito problemático, eles levariam para o imperador decidir o que faria. Versículo 3. Então, mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Agora você imagina, você chega uma pessoa boa, uma pessoa que tem todas essas qualidades, ela não vai levantar ciúmes? Às vezes por pouca coisa que ele fazia melhor que os outros, já levanta o ciúme, não é mesmo? E o que ocorrerá por causa desse ciúme? Todos conhecem a história, mas vamos ver um pouquinho mais. Versículo 4. O que os outros fizeram? Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Poxa vida, esse cara aí de Babilônia, quando chegou aqui, agora querem colocar ele sobre chefe de nós, que somos lá do mesmo local do rei, conhecemos o rei, é meu primo, é meu parente. Como é que o cara pode fazer uma coisa dessa? E aquilo Satanás vai utilizando para criar intrigas entre aqueles que eram do Império Medo-Persa contra Daniel, o servo do Senhor Deus. Mas não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Agora imagina você, se for fazer uma CPI na nossa vida, nossa, acha coisa errada demais. Aqui então nem se fala. Aí fizeram uma CPI no Daniel, e o que aconteceu? Toda a vida pública dele não se achava erro nenhum e nem culpa. Que exemplo de pessoa, não é mesmo? É claro que naquela época a tecnologia era muito inferior à de hoje. Não tinha WhatsApp, não tinha ligação, né, para ser hackeado e tudo, mas mesmo assim não acharam nada que pudesse denegrir a imagem de Daniel. E o que eles pensaram consigo? Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só, vai ser uma coisa parecida. Todos os caminhos levam a Deus, mas depois que você começa a explicar e a estudar, você vê que só tem um caminho. O caminho da justiça e do Senhor Deus gosta que você siga. Só existe um caminho. Todos não vai, ou todos os caminhos te levam para sua casa. Não é mesmo? E o que eles começaram a planejar? Vamos utilizar o que ele usa para o seu Deus. Vai ser a desculpa que a gente vai achar para pegar ele. E olha só. Versículos 6 e 7. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: olha só, foram todos os outros, menos Daniel. Como sempre, Daniel era excluído. Como sempre, Daniel estava deixado de lado. Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, olha só, todos já chegaram com a mentira, que Daniel não estava. Os prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto. Agora, a diferença dos outros impérios para esse é que eles tinham algo diferente sobre o decreto. Uma lei, um decreto para eles era algo irrevogável. Não tinha aquela coisa, errei e a gente vai abolir esse decreto. Não. Quando
os medo-persas criaram uma fama de que os decretos deles não poderiam ser voltados atrás. E faça firme e interdito de todo homem que, por espaço de 30 dias, Ou seja, nesses próximos 30 dias, todo homem que estiver no reino fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem e não atire ao rei, seja lançado na cova dos leões. se o cara tivesse pensado bem, olha só, ninguém vai poder pedir para Deus nenhum. Ninguém vai poder pedir para qualquer governador. Vai ter que vir aí contigo, velho. Você já entrou na sala de algum prefeito? Ali na sala do gabinete dele? Na antessala, quando o prefeito está atendendo, é fila de gente. Uma cidade grande tem o chefe de gabinete para cortar, para evitar as pessoas chegarem no prefeito. Mas em cidade pequena como a nossa, o que ocorre? Você chega lá, o dia que o prefeito está lá, você não conta menos de 10 a 20 pessoas. E não impede o grande como aquele. Imagina a fila que ia ser feita. Todo mundo tem que pedir para ele, não podia nem pedir para o Deus deles, não podia nem recorrer a outra pessoa. Se eu fosse o imperador, não, rapaz, isso aí deixa de lado, isso aí não vai dar certo, não. Imagina a fila de gente. O que ocorreu? Era tudo para pegar Daniel aonde ele sempre fazia. Daniel orava de manhã, meio-dia e à tarde. 3 vezes ao dia ele orava. E o que eles querem que faça? Não converse mais com o Senhor Deus, só para poder achar uma desculpa para ferirem a Daniel. O rei, diante da pressão, acabou assinando o decreto. E o decreto Medo-Persa não podia ser voltado atrás. E agora? O que nós faríamos? O que Daniel fez? Daniel continuou com a sua rotina. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Se eu estou aqui, eu estou orando para o Senhor Deus, vou continuar orando. Vai fazer diferença? Não, porque se o Senhor quiser, Ele irá me livrar. Assim como livrou Ananias, Misael e Azarias da fornalha de fogo ardente. Porque Ele iria mudar a sua rotina por causa do decreto? Não. E por que então não podia orar com as janelas fechadas? Não. Porque ele não queria dar o gosto para aquele povo de achar que ele estava com medo. Ele queria fazer de tudo para dizer: não, meu Deus é o Deus verdadeiro. E isso que ele fez. Já no versículo 13, o que eles fizeram? Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração. Na hora que o imperador descobriu, rapaz, esses caras não queriam nada para fazer o povo dar mais atenção para mim, pedir as coisas para mim. Eles estavam procurando incomodar Daniel. Por que eles só se incomodaram com Daniel? Eles iriam ter espiões lá para ficar procurando o que Daniel estava fazendo todo dia, não é mesmo? Como é que eles sabiam que Daniel orava? Como é que eles sabiam quais eram os horários? Muitas vezes Satanás levanta pessoas para incomodar você, não é mesmo? Mas se nós estivermos em oração, aquela comunhão, aquela união, ter Deus como um amigo mesmo, alguém que você pode falar os seus problemas, alguém que você pode conversar com ele. Muitas vezes, por falta de fazermos uma coisinha dessa, o espírito de ciúme entra em nosso coração. Vocês já leram na Bíblia sobre aquela parte que fala do espírito de ciúme entre o homem e a mulher? Aquele espírito está tão evoluído que logo após o ano 600 estava até incomodando os outros.
por causa do encargo, não é mesmo? Não tinha esse pessoal ciúme de Daniel. Se não fosse o espírito de ciúme incomodando esses outros presidentes, eles não estariam incomodados com Daniel, não é mesmo? Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Olha só, quanto que o rei, o imperador, gostava de Daniel, que ele mesmo tentou achar uma brecha naquele decreto. Mas aí é igual uma coisa política. Tem como você fazer uma coisa, essa coisa está errada, essa coisa é de um decreto muito antigo, uma lei muito antiga. Aí chega a oposição, ou até mesmo a situação, aqueles seus amigos, aqueles legisladores, e dão pressão. Aí ele pode fazer? Não. Ele é obrigado a fazer o quê? Mandar Daniel para a cova. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Até mesmo o próprio imperador estava confiante de que o Senhor poderia salvar a Daniel. Versículo 17: foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou-a ao rei com o seu próprio anel. Como que era esse selo de um anel? Aquelas pessoas importantes para demarcar ali sua região, qual era a sua parte política ou poderio, tinha um anel com aquele selo, aquela escritura, só ele tinha, ou algum filho, alguém familiar. Era usado uma espécie de cera quente e sobre era marcado aquele alto relevo do anel, ficava assinado, ficava aquela informação, aquela jurisdição de quem era o dono daquilo. E como os dos seus grandes, ou seja, além do selo do rei, do anel do rei, também daquelas pessoas que eram da alta classe ali do império, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Ou seja, se a gente não lacrar aqui, vai que alguém à noite vem, se os leões vão comer Daniel, remove o pedra e termina de matar Daniel. Então, tudo isso para ajudar a proteger. Nós também teremos, já vimos em Apocalipse, sobre o selo de Deus, não é mesmo? Capítulo 13. E qual é o selo do Senhor Deus? Versículos 19 e 20. Pela manhã, ao romper do dia, Agora imagine a agonia que esse imperador, que esse rei ficou durante toda a noite. O seu melhor amigo, praticamente, né? O seu amigo estava numa cova cheia de leões. Você tendo a oportunidade para salvá-lo, mas não podia devido a um decreto. Como que estava o coração dele durante toda a noite? levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E agora você imagina como que ficou o coração dele receber aquela notícia maravilhosa. É igual quando você faz o vestibular e consegue passar, você faz uma prova difícil e consegue, você tenta um concurso muito difícil, poucas vagas e muitos concorrentes, e você consegue passar. É igual quando você espera aquele resultado do médico e você está esperando o pior e vem lá que não tem nada disso, é só um problema hormonal e a sua saúde está tudo bem. Não dá aquele alívio. Assim é o que? Quando Daniel falou ao rei, o rei ouviu a voz de Daniel que ele estava vivo. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não
cometido delito algum. Foi um delito por uma lei que pessoas que não gostavam dele acabaram forçando o rei a assinar. Hoje, no seu emprego, na sua comunidade, existem pessoas que procuram fazer coisas que possam fazer mal a você. Isso aí é normal, muitas vezes não é culpa nem da pessoa, porque Satanás faz coisas para prejudicar as pessoas. Como você já viu ele fazer alguma coisa para ajudar alguém? Versículo 24: ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Então mandou chamar todos aqueles 100 e poucos presidentes, sátrapas e todas aquelas da alta classe política para fazer o quê? Serem lançados à cova dos leões. Eles, tudo bem, eles eram os culpados, mas o que tem a ver os seus filhos e as suas mulheres? Naquela época, igual quando mudava de um império para o outro, o normal era matar a todos. Agora você imagina um tipo de raça de víbora desse, você deixando viver no seu meio. Como aconteceu com aqueles reis de Israel e Judá, que deixaram viver alguém e logo os servos clamavam contra o rei e assassinaram o rei. Para não correr isso, o que eu vou fazer? Eu vou matar todos eles aí, para não sobrar semente ruim no meio de mim. E o que ele fez? Dario matou eles, os filhos deles e as mulheres deles serem lançados no lugar onde Daniel estava. Porque qual que era o decreto? Orou para algum rei, para algum Deus, não pediu ao rei, pediu para Deus e não pediu ao rei, buscou a Deus e não pediu ao rei. Era durante aqueles 30 dias, fez isso, era para ser lançado na cova. Ele fez, foi lançado, já cumpriu o decreto. Se os leões comeram ou não, era outra história. O que ocorreu? E ainda não tinham chegado no fundo da cova. Imagina, qual deveria ser uns 5, 6 metros de altura? Porque um dia eu até assistindo o NetView, e o pessoal havia comentado que o leopardo pula cerca de 5 metros de altura. Eu duvidei, quando já se viu o bicho da creta pular 5 metros de altura. Até o dia que eu vi no NetView, ele matou a presa e com a presa ele pulou na altura dos 3 metros com a presa na boca. Então ele pular sozinho 5 metros é a coisa mais fácil, não é mesmo? Então por isso aquela cova deveria ser uns 5 a 6 metros para não ter possibilidade de alguns dos leões pularem para fora. E antes de chegarem no fundo, já os leões se apoderaram deles e eles esmigalharam todos os ossos. Viraram comida de leões. Versículos 26 e 27. O que o rei Dario fez agora? Assim como Nabucodonosor reconheceu que o Senhor é o único Deus, o Deus verdadeiro, Dario realiza: faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Que reconhecimento! Você tendo o homem mais poderoso da humanidade, reconhecendo, criando um decreto para aquilo, para o povo seguir. Quantas milhares de almas não poderiam ter sido convertidas, começado a aprender a verdadeira história, não é mesmo? Será que foi somente para castigar que Deus mandou o povo de Judá para lá? Ou foi para servir de luz até para as nações que estavam em Babilônia? Quantas milhares de pessoas não podem ter aprendido com Daniel e os outros milhares que estavam lá? Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de aprender com Esdras, Neemias e muitos outros profetas que tinham lá? O caráter cristão é desenvolvido quando a nossa fé é provada, não é mesmo? A fé de Daniel e dos outros meninos, aquilo sim era um caráter
é alguém que tinha confiança no Senhor Deus. O Cristo não existia na época para nós, né? Eles não tinham ciência do Cristo e tudo como nós temos hoje, mas o espírito deles, o coração deles era diferente. Não era aquele coração voltado à Babilônia. Deus frequentemente permite passarmos por tentações para nos capacitar a crescer. Ou seja, se você tem um professor na sua escola que te cobra muito, é porque ele é ruim ou porque ele quer que você aprenda? Essa é a diferença, não é mesmo? Se você tem alguém que te força para você aprender, por que nessa última Olimpíada o Bolt não quebrou nenhum recorde? Porque não tinha ninguém que estava incomodando a sua hegemonia. Mas na passada tinha. Na passada tinha muitas pessoas que corriam muito. E ele foi obrigado a correr mais que os outros para continuar campeão. Assim é com a gente. Se não tiver aquele um empenho, muitas vezes a gente não melhora em nada. Meus amigos, por hoje é só. Semana que vem, capítulos 7 e 8. Iniciaremos os capítulos de profecia. Agora é melhor ainda. Eu gosto mais da parte profética. Fique com o Senhor Deus. Até a próxima.